Oi, gente, boa noite. Tô aqui para o nosso terceiro dia, dia 3, do Diário da Glicemia. Então eu vou falar das minhas atividades referentes ao dia 12 de agosto de 2021, que é quinta-feira, tá? Então, dia 3 do Diário da Glicemia. Bom, eu acordei mais cedo do que o normal, saí de casa correndo, em jejum, e eu passei o meu dia, vou contar para vocês. Olha, com uma média da minha glicemia em 70, tá? Eu acordei com ela mais alta, tá? Nos outros dias eu tava com ela um pouquinho abaixo de 70, 65, 64. Aí ontem eu tive aquela elevação da glicemia por conta do risoto. Se você não tá sabendo do que eu tô falando, vai no dia anterior que você vai descobrir. Então eu tive baixas de até 53, que eu não considero hipoglicemia, porque eu não tive absolutamente nenhum sintoma de hipoglicemia. Eu estava me sentindo super bem, mas não sei. Bom, aí lembrando que eu comi o risoto, eu subi até 108, né? Bom, aí hoje eu passei o meu dia com uma média de 70. Ó, 70, 74, 76, aí 71, aí 75. Então vamos dizer que 70, tá? Bom, aí eu fui ingerir alguma coisa que eu vou falar exatamente para vocês o que foi. Foi uma porção de 20 gramas de amêndoas. Amêndoa pura, sem sal, só torrada. Tenho foto para provar. Tá vendo? 19 gramas. Essa foi minha comida do dia inteiro. Bom, assim que eu comi essas 20 gramas, deixa eu ver. Por incrível que pareça, minha glicemia baixou. Ela começou a baixar. Então aqui, ó, eu tenho. Foi 16 horas. Então eu tava com 78. Subiu para 85. E aí ela começou a baixar. 82, 77. Então, meia hora depois de consumir os 20 gramas de amêndoas, a minha glicemia começou a baixar um pouco, tá? Aí, o que acontece? Eu fui cantar uma missa. Deixa eu ver a hora certinha dessa missa. Aqui. A missa foi 18 horas. Então é interessante porque, quer dizer, eu passei por uma situação, entre aspas, de estresse, vamos dizer assim. Não é estresse, mas um momento de tensão, né? Porque eu ia fazer uma coisa pública, enfim. Então, às 18 horas eu tava com 82, aí 84, 82, 80, 79. Não me elevou em nada, tá? Então eu fiquei basicamente o dia inteiro, da hora que eu acordei, desde o momento de jejum até as amêndoas, que não foi quase nada, e elevou aí 10, 12 pontos, né? Aí eu cheguei em casa com muita fome, por volta de 21 horas, tá? Então às 21 horas eu comi um belo de um jantar. Essa saladona aqui pesava 200 gramas,
tá? Aqui tinha exatamente 200 gramas de salada, tinha muita alface, uns 4 tomatinhos só, vários tipos de alface e só um pouquinho de cenoura em cima, tá? E aí eu comi com uma sobrecoxa de frango e 2 linguiças, tudo assado. Tudo isso eu comi, tá? Comi às 21 horas. Às 21h46, minha glicemia subiu para 90, tá? Lembrando que a gente está adotando como parâmetro que 90 seria ainda uma glicemia normal de uma pessoa em jejum. Ou seja, depois de comer tudo isso, eu estava com a glicemia no patamar de uma pessoa com glicemia normal, tá? Bom, depois que eu jantei, 90, ela caiu 85, depois 87, deu uma oscilada. Aí eu fui fazer doce, porque amanhã eu tô indo pra Gazeta. Então eu fiz um doção, eu separei uns ingredientes da receita mesmo, fiz um doce com esses ingredientes e fiz um doce meio cênico, onde eu usei leite em pó, tá? Aí eu empratei esse doce e eu comi essa receita de cocada. Tinha uma quantidade substanciosa de leite em pó, mas não tinha açúcar. Mas o leite em pó não é low carb. Minha glicemia subiu. Ela subiu para 96 por um minutinho, depois 90, 82. Isso eram 2 da manhã, que agora são 2h20. Então, de hoje, eu sei que tá meio enrolado, meio chato de assistir hoje, mas agora a gente já tá super científico, né? Falando do dia a dia. Então, o que acontece? Ontem, quando eu comi 3 colheres de sopa de risoto, minha glicemia foi a 108. Foi subindo, ficou um tempo no 108, depois foi descendo. Hoje eu comi um doce low carb, uma quantidade assim, mais ou menos 2 colheres de sopa. Uma porção pequena de cocada que tinha leite em pó. Leite em pó não é low carb, porque eleva a glicemia. Elevou a glicemia? Elevou. Em 10 pontos. Tá? Então, assim, em 96 eu ainda estava dentro de uma taxa super aceitável. E aí, de 96 ela caiu, às 2h15 da manhã ela estava em 82, e agora eu vou mostrar para vocês quanto que ela tá às 2h25 da manhã. 82. Tá? Ou seja, a mesma porção de um doce feito por mim com leite em pó, uma quantidade de leite em pó, ela subiu muito menos a minha glicemia do que 3 colheres de sopa de risoto. Ontem eu comecei a falar uma coisa e me perdi. O risoto era feito, obviamente, com arroz arbóreo ou canaroli. São arrozes com mais amido do que o arroz normal. Mas, enfim, eu não medi ainda com arroz normal. Então, nesse dia 3, eu tive uma glicemia super estável. 20 gramas de amêndoas não mexeram absolutamente nada na minha glicemia. Na verdade, ela começou a baixar, né, em seguida e ficou estável. Eu cantei a missa, toquei a missa, cheguei bem correndo porque eu estava indo de um compromisso e tal. Então esse estresse, vamos dizer assim, né, esse momento que de repente poderia liberar um pouquinho de cortisol e tal, não elevou minha glicemia. Quando eu jantei,
elevou em 10 pontos, que tem sido normal quando a minha refeição é low carb ou cetogênica, tá? E depois, aí baixou a glicemia e depois ela voltou para os 10 pontos acima quando 9, 10, 11, 12, 3 horas depois eu comi a sobremesa, vamos dizer assim, que foi uma sobremesa não tão low carb. Tá? Das coisas que eu faço, é uma das que eu não vendo como low carb, ela seria fit. Na receita mesmo, eu vou usar leite de coco em pó, mas aqui, como eu estava fazendo uma coisa mais cênica, para preencher figura, então eu fiz com um produto mais barato, fiz com leite em pó, porque na verdade, se alguém consumir, é alguém que pode consumir isso, mas não usei açúcar, tá? Usei eritritol. E então, quer dizer, essa sobremesa, que em tese poderia elevar bastante minha glicemia, ela elevou o mesmo que uma refeição comedida. Na verdade, a minha melhor refeição, desde que eu comecei a medir, acompanhar e compartilhar com vocês, foi o dia que eu fiz os ovos mexidos, porque simplesmente não levantou minha glicemia, ela continuou a baixar. Eu tô notando uma coisa estranha no aparelho. Eu, inclusive, escrevi já hoje para assistência técnica do Libre. Para quem tá chegando hoje, eu tô com esse aparelho aqui enfiado na minha carne para medir a minha glicemia através do leitor, né? E o que eu tenho notado? O aparelho, eu já falei isso com vocês ontem, mas eu quero registrar isso de novo. Ele tem essa seta de tendência do lado do número. A seta reta significa que a minha glicemia está super estável. A seta mais ou menos inclinada para lá ou para cá pode significar, para lá ou para cá pode significar que ele está levemente caindo ou levemente subindo a glicemia. Uma seta em pé para cima ou para baixo significa que está despencando ou subindo abruptamente a glicemia. E o que acontece? A minha seta nunca se alterou. A minha seta sempre é para o lado que indica que a glicemia está estável. Eu acho estranho, porque às vezes o número varia, está subindo, você vê claramente que ele está subindo, e ele fala que está estável, então eu acho estranho. Mas, então eu escrevi para assistência técnica, e a assistência técnica pediu para eu olhar o código do sensor, e eles conseguem rastrear e ver se ele está com problema. Se ele tiver com problema, eles vão me dar um novo, e aí a gente vai começar o diário da glicemia do zero. Porque se está fazendo com problema. Agora, se eles declararem que é porque está estável mesmo, o aparelho está certo, aí a gente continua acreditando. De qualquer forma, tudo que eu estou falando para vocês que eleva ou que abaixa a glicemia na proporção, está correto, tá? Até só o que eu acho que pode não estar funcionando é a seta de tendência. Para finalizar, eu vou medir 82. Tá? E eu tô meio com o estômago ainda meio cheio, então essa glicemia deve cair até a hora de eu acordar. Eu quero ver se eu consigo monitorar mais ou menos durante a noite, a madrugada, ou quanto eu acordar, vou dormir com ele do lado e vou botar no braço, porque eu não gosto de acordar cedo, eu não acordo cedo, e amanhã eu vou acordar muito cedo, eu vou dormir muito pouco, já são 2:30 da manhã, mas eu só acabei agora de fazer o meu trabalho. Amanhã eu vou ter um dia bem puxado, então dizem que pela manhã o cortisol aumenta e a insulina pode subir, a glicemia pode subir. Então vamos ver como é que meu corpo se comporta amanhã e daí eu conto para vocês. Obrigado para quem estava aqui comigo, para quem assistiu ao vivo, mas o vídeo, a intenção é que ele fique guardado para vocês acompanharem os estudos, os meus estudos, os meus experimentos. Obrigado, boa noite para todo mundo, bom dia amanhã, e amanhã me assistam. Amanhã que eu digo, na verdade é hoje, e a gente está na sexta-feira 13.
eu tô na Gazeta meio-dia, no Você Bonita, dando uma receita maravilhosa. Tá bom? Beijos.